Domingo, dia 20 de novembro, depois de nos termos trajado de acordo com o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto, com mantilha de rendas para cobrir a cabeça e adornada com um medalhão de Leão XIII pendente de uma fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na capela do Soberano Pontífice. Às 8 horas, tivemos profunda emoção quando vimos entrar para a celebração da Santa Missa. Depois de abençoar os inúmeros peregrinos reunidos em torno de si, subiu os degraus do sagrado altar e mostrou-nos por sua piedade digna do Vigário de Cristo, que era realmente o Santo Padre. Meu coração batia com veemência e minhas orações eram muito ardentes no momento que Jesus descia entre as mãos de seu pontífice. Estava, todavia, cheia de confiança. O evangelho do dia continha as fascinantes palavras: "Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do meu Pai dar-vos o reino." Não, medo é que não tinha. Esperava que o reino do Carmelo, dentro em breve, seria minha pertença. Não me ocorriam, então, as outras palavras de Jesus: "Eu vos preparo meu reino, da mesma forma que meu Pai me preparou." Isto quer dizer, eu vos reservo cruzes e provações. Assim sereis dignos de possuir o reino pelo qual suspirais. Já que foi necessário que Cristo sofresse e assim entrasse em sua glória, se desejais ter lugar lado a lado com ele, bebei do cálice que ele próprio bebeu. Tal cálice me foi apresentado pelo Santo Padre e minhas lágrimas mesclaram-se com a amarga bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graças que se seguiu de sua santidade, começou a audiência. Estava Leão XIII sentado numa grande poltrona. Envergava simplesmente uma batina branca, uma murça da mesma cor e apenas o solideu na cabeça. Em seu redor achavam-se cardeais, arcebispos e bispos, mas divisei-os só de modo geral, por estar toda atenta ao Santo Padre. Passamos diante dele em procissão. Cada peregrino ajoelhava por sua vez, beijava o pé e a mão de Leão XIII, recebia sua bênção e, por etiqueta, 2 guardas nobres lhe davam um toque, indicando-lhe assim que se levantasse, ao peregrino, pois me exprimo tão mal, podendo-se julgar que a referência era ao Papa. Antes de entrar no recinto pontifício, estava bem decidida a falar, mas senti minha coragem esmorecer quando avistei Monsenhor Reveroni à direita do Santo Padre. Quase que no mesmo instante nos comunicaram, de sua parte, que proibia de falar com Leão XIII, senão a audiência se prolongaria por demais. Virei-me para minha querida Celina, a fim de pedir sua opinião. "Fala", disse-me ela. Daí a pouco, eu estava aos pés do Santo Padre. Depois que lhe beijei o pé, ele estendeu-me a mão, mas em vez de beijá-la, juntei as minhas e, erguendo para o seu rosto os olhos marejados de lágrima, bradei: "Santíssimo Padre, tenho que vos pedir uma grande graça." Então, o soberano pontífice curvou a fronte para mim, de sorte que meu rosto quase roçava no seu, e vi seus olhos negros e fundos fixar-se em mim, querendo, ao que parecia, penetrar até ao fundo de minha alma. "Santíssimo Padre", disse-lhe, "em honra de vosso jubileu, dai-me a permissão de entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade." A emoção certamente fizera minha voz tremer. Por isso, voltando-se para o Monsenhor Reveroni, que entre surpreso e descontente me fitava, disse o Santo Padre: "Não estou entendendo muito bem. Tivesse o bom Deus permitido, fácil seria a Monsenhor Reveroni alcançar-me o que eu desejava, mas era a cruz e não o consolo que ele, o bom Deus, queria dar-me." "Santíssimo Padre", respondeu o vigário-geral, "é uma criança que deseja entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade, mas os superiores examinam a questão no momento." "Pois então, minha filha", tornou a falar o Santo Padre, olhando para mim com bondade, "fazei o que os superiores vos disserem." Apoiando-me então com as mãos em seus joelhos, tentei um derradeiro esforço e falei com voz suplicante: "Ó Santíssimo Padre, se vós disserdes que sim,
todo mundo certamente o quererá de boa vontade. Ele fitou-me com firmeza e proferiu estas palavras, acentuando cada sílaba. Vamos lá, entrareis se o bom Deus o quiser. O timbre de voz tinha algo de tão penetrante, tão convincente, que ainda me parece tê-lo ouvido. Animada com a bondade do Santo Padre, queria continuar a falar, mas os 2 guardas nobres deram-me um toque delicadamente que me levantasse. Vendo que não adiantava, tomaram-me pelos braços e Monsenhor Reveroni ajudou-os a erguer-me, pois eu continuava ainda com as mãos juntas, apoiadas no joelho de Leão XIII, e foi a força me arrancar dos seus pés. No momento em que eu era assim tirada, o Santo Padre pôs a mão sobre os meus lábios e ergueu-a depois para me deitar a bênção. Então, meus olhos encheram-se de lágrimas e o Monsenhor Reveroni teve a oportunidade de contemplar pelo menos tantos diamantes quanto tinha visto em Bahia. Os 2 guardas nobres levaram-me carregada, por assim dizer, até a porta, onde um outro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina, vindo atrás de mim, fora testemunha da cena que acabava de desenrolar-se. Quase tão comovida quanto eu, teve ainda assim a coragem de pedir ao Santo Padre uma bênção para o Carmelo. Monsenhor Reveroni respondeu com voz descontente: já está abençoado o Carmelo. O bondoso Santo Padre tornou a falar com carinho: oh sim, já tem a bênção. Antes de nós, papai viera prostrar-se aos pés de Leão XIII, junto com os homens. Monsenhor Reveroni foi muito gentil para com ele, apresentando-o como o pai de 2 carmelitas. O soberano pontífice, em sinal de particular benevolência, impôs a mão sobre a veneranda cabeça de meu querido rei, parecendo assim que o marcava com um selo misterioso em nome daquele de quem é verdadeiro representante. Ah, agora que o pai de 4 carmelitas está no céu, já não é a mão do pontífice que repousa sobre sua fronte e lhe profetiza o martírio. É a mão do esposo das virgens, do Rei da Glória, que faz resplandecer a cabeça de seu fiel servidor, e jamais deixará a mão adorada de repousar sobre sua fronte que glorificou. Meu querido papai teve muito pesar quando me encontrou em lágrimas à saída da audiência. Fez tudo para me consolar, mas foi debalde. No fundo do coração, senti eu grande paz, pois tinha feito absolutamente tudo o que estava ao meu alcance em resposta ao que o bom Deus solicitava de mim. Contudo, a paz conservava-se no fundo, enquanto a amargura enchia minha alma, pois Jesus se mantinha calado, parecia estar ausente, nada me revelava sua presença. Naquele dia, o sol ainda por cima não se animou a brilhar, e o formoso céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parava de chorar comigo. Ah, era o fim. A viagem já não oferecia nenhum atrativo aos meus olhos, uma vez que a meta tinha falhado. Não obstante, as derradeiras palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado. Não eram, com efeito, uma verdadeira profecia? Apesar de todos os obstáculos, cumpriu-se o querer de Deus. Não permitiu às criaturas fazerem o que bem entendesse, mas o que era de sua vontade. Tempos atrás, tinha-me oferecido ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Dissera-lhe que se utilizasse de mim, não como brinquedo de valor que as crianças se contentam em olhar, sem coragem de pegar nele, mas como bolinha sem nenhum valor, que poderia jogar ao chão, bater com o pé, furar, largar num canto ou também apertar ao coração quando fosse de seu agrado. Numa palavra, queria distrair o menino Jesus, dar-lhe alegria, queria prestar-me aos seus caprichos de criança. Minha oração, ele atendera.